Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico no livro de Juízes. Juízes possui 21 capítulos, 619 versos. 21 capítulos, 619 versos, e os juízes eram libertadores do povo, não é? A quem o Senhor colocou. Capítulo 2, verso 16, ao capítulo 2, verso 16 até o verso de número 20, explica qual era a função dos juízes. Diz no 2,16, e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o roubaram. Não é? Então, Deus levantou juízes com esse propósito. E agora do capítulo 3 até o capítulo 16, nós vamos ter 12 ou 13 juízes. Alguém pode dizer, mas é 12 ou é 13? Depende. Alguns contam Débora e Baraque como um, né? Porque os dois foram juntos, e aí dá 12. Se você contar Débora e Baraque separado, dá 13. Né? Mas a maioria dos livros trazem um período de 12 juízes. Otiniel, primeiro, Eude, Sangar, Débora e Baraque, seria o quarto, ou se você contar os dois, 5. Então seria Gideão, é o quinto, Tola é o sexto, Jair o sétimo, oitavo Jefeté, nono Ibissã, décimo Elon, 11º Abidom e 12º Sansão. Note que nós contamos Baraque e Débora como um, porque tiveram a ação juntas, não é? Débora era profetisa. Muito bem, então começando agora no capítulo 3, até o capítulo 16, nós vamos ter esse corpo de 12 ou 13 juízes, conforme falamos. O primeiro que vai aparecer aqui é Otiniel. Otiniel parece que casou com ele casou com a filha de Caleb, não é? Caleb havia prometido quem tomasse lá a terra, ele daria a sua filha em casamento, capítulo 1, e Otiniel foi esse homem. Agora vai falar como Deus o levanta. Vamos começar então o capítulo 3, verso 1. Servidão dos israelitas sobre Cusã, rei da Síria, o Arão. Essas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar. Note que foi Deus que deixou ficar para prová-los, para por elas provar a Israel. Vamos ver as nações, a saber, todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Verso 2, isso tão somente para que a geração dos filhos de Israel dela soubesse, para lhes ensinar a guerra. Interessante, Deus está falando que queria ensinar eles a guerrear e deixou para eles confiarem em Deus e ensinar eles a guerra. Por isso que o Senhor vai ser chamado o Senhor dos Exércitos. Pelo menos as gerações que antes não sabiam disso. Então, capítulo 3, verso 3. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano. O Líbano está ao norte de Israel. Desde o monte de Baal-Hermon. O monte é chamado Hermon, mas aqui por alguma razão Baal-Hermon, porque eles adoravam a Baal, né, o deus da fertilidade. O nome Baal significa vaidade. Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Esses, pois, ficaram para por eles o Senhor provar a Israel. 2 vezes está dizendo no verso 1 e no verso 4 que essas nações ficaram para que o Senhor provasse Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinham ordenado seus pais pelo ministério de Moisés. Verso 5, habitando, pois, os filhos de Israel por meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, todas essas nações terminam com eus, né? Heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Normalmente também tem os cananeus aqui, são 7 nações. Aqui menciona 6 dessas nações, né? Cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, todas essas nações. Diz aqui, tomaram de suas filhas, olha o que Deus mandou que eles não fizessem,
tomaram de suas filhas por mulheres, e deram os filhos deles às suas filhas, e serviram aos seus deuses. Deus havia advertido contra o casamento misto, não é, com outras nações, principalmente com as mulheres desses povos, porque certamente elas não serviriam ao Senhor, mas serviriam aos seus deuses que estavam acostumados, e os filhos de Israel começaram a fazer casamento misto. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balins e a Astarote. Astarote quer dizer estrela, né? Aos Balins, que tinha a ver com Baal, que eram deuses de adorar, ligação do culto a Baal. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Ristaim. Deus permitiu Cusã-Ristaim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Não é? O rei da Mesopotâmia tomou domínio sobre eles, eles os serviram no sentido de se tornar tributários, de pagar taxas, e esses povos acabavam os oprimindo por 8 anos, então Israel vai ficar debaixo da mão desse rei. Mas Otiniel, que é da tribo de Judá, que acaba se casando com a filha de Caleb, né? No capítulo 1, nós lemos isso, verso 12, diz Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e tomar-lhe, darei a minha filha a casa por mulher. Então, Kiriat Sefer era a cidade do livro, né? E Caleb foi e tomou. Otiniel foi e tomou, e acaba casando com a filha de Caleb a casa. E tomou Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, era sobrinho, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha a casa por mulher. Então, agora a história de Otiniel volta aqui. E os filhos de Israel, depois de 8 anos de servidão, clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, está vendo? É o mesmo Otiniel do capítulo 1, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Então ele era sobrinho de Caleb, esse Otiniel, e veio sobre ele. E aqui é o livro de Juízes, nós poderíamos dizer que é um livro de uma certa forma pneumatológico do Antigo Testamento. Diz aqui: veio sobre ele o Espírito do Senhor. Todos os libertadores eram homens que tinham o Espírito do Senhor. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, não é? Então, Otiniel, por causa do Espírito do Senhor sobre ele, o Senhor vai entregar a ele o rei da Síria. Tem hora que diz que era rei da Mesopotâmia, como disse aqui, né? Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, no verso 8, mas no verso 10 explica que era o rei da Síria. A região da Mesopotâmia é a região que está acima de Israel, não é? Isso envolve hoje o que nós chamamos Irã, Síria. Era rei da Síria. O Senhor entregou, e ele prevaleceu contra Cusã-Risataim. Esse rei da Síria, ele estava ao norte. Ele vai invadir Israel, e Otiniel vai lutar contra ele, e vai ganhar e prevalecer contra ele. Verso 11. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Quer dizer que durante todos os tempos de vida de Otiniel, durante o tempo da vida de Otiniel, a terra descansou 40 anos, o mesmo período. Esse período é um número redondo, que vai aparecer várias vezes 40 anos no livro de Juízes, não é? É um período mais ou menos arredondado, alguns acreditam, que é o período em que também Israel teve no deserto 40 anos. Então 40 é o número de normalmente alguns dizem uma geração, não que uma geração só tenha 40 anos, normalmente a geração vive 70, 80 anos, mas ali, 40 anos é o período ativo, né? Se nós contarmos
período da velhice, que muita gente não pode fazer nada, apesar que Deus chamou Moisés aos 80 anos, chamou também Josué aos 80 anos, Caleb com 85 ainda tinha a mesma força para batalhar. Então a terra sossega por 40 anos e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Sempre um período de um grande líder, a terra está em paz. Quando esse líder vem a morrer, às vezes começa o caos novamente. Verso 12 é o que vai acontecer. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Só para dar uma cronologia para você, Otiniel, ele mais ou menos foi de 1375, o seu período, até mais ou menos 1340, não é? O seu período, 1335, dá os 40 anos antes de Cristo, 1375 antes de Cristo. Verso 12, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas. Moab fica do outro lado do Jordão, próximo à tribo de Rubem, não é? Então Deus esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Então Moabitas se levantaram, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então agora dessa vez, primeiro foi a opressão com o rei da Síria, não é? Que era Cusã Risataim. Agora a opressão com Eglon, rei dos Moabitas. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso já foi logo após a morte de Otiniel. E ajuntou consigo os filhos de Amon, os amonitas, os moabitas e amonitas eram irmãos, da qual as filhas de Ló deram a ele. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi ferir Israel e tomar a cidade das palmeiras. Não é? Tomaram a cidade das palmeiras de Israel. Eles batalharam, foram tomar então a cidade das palmeiras. A cidade das palmeiras, não é, que foi tomada, pertencia aos filhos de Israel. Ele luta e batalha com eles para tomar a cidade. Alguns acreditam que a cidade das palmeiras é Jericó. Então essa era a cidade das palmeiras. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Note que quando eles serviram a Cusã Risataim, eles serviram 8 anos. Agora eles vão servir por 18 anos. Então Deus vai livrar eles. Deus vai levantar agora Eude, né? Verso de número 15. Deus, o Senhor, vai levantar Eude. Eude, a palavra Eude quer dizer indivisível, né? O nome Eglon significa semelhante a um bezerro. Era o nome desse rei, Eglon. E Deus vai levantar agora Eude. Então, os filhos de Israel, note que esse vai ser uma fórmula do livro de Juízes. Os filhos de Israel foram entregues, estão debaixo das mãos dos seus opressores, e aí eles clamam ao Senhor, e o Senhor levanta um libertador. Verso 15, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita. Note que Otiniel era da tribo de Judá. Agora, Eude é filho de Gera, benjamita, da tribo de Benjamim. Homem canhoto. Interessante mencionar o fato que Eude era homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Eles são serviçais, e aí vão mandar o presente, ou o tributo, para Eglon. E Eude fez uma espada de 2 fios. Espada de 2 fios é tida como a própria palavra de Deus, né? Diz que na boca de Jesus, Apocalipse 1, sai da sua boca uma espada aguda de 2 gumes. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Ele fez uma espada a 2 fios, quer dizer, a espada corta tanto de um lado quanto do outro. Fez essa espada de 2 fios, do comprimento de um côvado. Era de um côvado, vai da ponta do dedo ao cotovelo, 45 centímetros era a espada.
dele. E cingiu por debaixo de suas vestes a sua coxa direita. Como ele é canhoto, então ele vai usar a mão esquerda, ele põe na mão direita. Normalmente as pessoas punham na esquerda, ele vai pôr na sua perna direita, a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon muito gordo, era um rei forte, né? Muito gordo. Devia ser gordo mesmo, para a Bíblia dizer muito gordo, não é? Tipo, isso, o próprio nome já é semelhante a um boi, ele deveria ser mesmo parecido a um boi. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxeram o presente, porém, voltou ao ponto em que estão as imagens de escultura, ao pé de Gigal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Note que ele não foi até a terra de Moabe, mas era em Gigal que isso aconteceu, na terra de Israel. A cidade das palmeiras era a cidade de Jericó antes. Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei, e esse diz, cala-te. E todos que assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse: Eude, tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira, não é? Ele estava sentado na cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou a mão da espada da sua coxa direita e lhe cravou no ventre. A palavra que ele tinha era uma espada cravada no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadeira, quer dizer, era de um côvado, e entrou a espada com tudo no ventre. Ele era bem gordo, de tal maneira que até a empunhadeira, após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre